Fala pessoal, bem-vindos a mais um Café com Cripto. Setembro de 2025 foi pura montanha-russa no mercado. Mais de 160 bilhões de dólares em liquidações, muita volatilidade. Mas o Bitcoin mostrou força e segurou firme na faixa dos 110 a 115 mil dólares. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar não só o que aconteceu de mais importante, mas também as tendências e oportunidades que estão no radar para outubro. Esse conteúdo é 100% educativo, não é recomendação de investimento. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo até o final, porque tem muito insight valioso pela frente. Agora vamos falar do cenário macro que mexeu com setembro. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, manteve uma postura bem cautelosa. Os dados de inflação ainda estão altos, e isso fez com que as chances de cortes de juros diminuíssem bastante. E quando eu digo que o Fed está mais hawkish, significa que ele está com um discurso mais duro contra a inflação. Em outras palavras, está menos disposto a cortar juros e mais preocupado em segurar os preços, mesmo que isso traga turbulência para os mercados. Na parte de liquidez global, a situação não mudou tanto. Os principais bancos centrais continuam injetando algum estímulo na economia, mas de forma moderada. Já nos mercados tradicionais, como o SP500 e o Nasdaq, a volatilidade aumentou e a correlação com o mercado cripto também ficou mais evidente. Resumindo, o cenário macro foi o verdadeiro protagonista de setembro. E depois de todo esse cenário macro desafiador, o destaque ficou mesmo para o Bitcoin, que se mostrou uma verdadeira fortaleza digital em setembro. Enquanto muitos ativos sofreram com a volatilidade, o Bitcoin se manteve firme na faixa dos 110 a 115 mil dólares, construindo uma base técnica sólida. Essa consolidação é super saudável, principalmente depois das altas explosivas que a gente viu nos meses anteriores. Os volumes de negociação se mantiveram consistentes, mostrando que o interesse institucional continua forte. Sempre que rolava uma correção mais brusca, a pressão de compra absorvia rápido, o que indica apetite dos investidores em níveis mais baixos. O que mais me chamou a atenção foi a maturidade do Bitcoin. Mesmo com mais de 160 bilhões de dólares em liquidações no mercado cripto como um todo, ele segurou os suportes críticos sem entrar em pânico. E quando olhamos para os dados on-chain, o cenário é ainda mais animador. As baleias continuaram acumulando, os ETFs fecharam setembro com fluxos majoritariamente positivos e o hash rate, que mede a segurança da rede, bateu novos recordes históricos. Tudo isso mostra uma força estrutural que não pode ser ignorada. Se o Bitcoin mostrou maturidade e força em setembro, o Ethereum não ficou para trás. Ele se manteve firme acima dos 4 mil dólares durante todo o mês, e isso não foi à toa. O ecossistema DeFi voltou a ganhar tração com um crescimento de mais de 15% no valor total travado na rede. Isso foi puxado por novos protocolos e também por oportunidades de rendimento mais atrativas. Além disso, as conversas sobre as próximas atualizações, que prometem mais escalabilidade e eficiência energética, deixaram tanto os desenvolvedores quanto os investidores bem animados. Dá para dizer que o Ethereum foi uma das grandes estrelas de setembro. Ele está vivendo uma espécie de renascimento. O DeFi voltou aos holofotes, novos casos de uso não param de surgir e a narrativa de que o Ethereum é uma verdadeira infraestrutura digital que só se fortalece. Hoje, ele vai muito além de ser só uma criptomoeda. Ele é a base de todo um ecossistema financeiro descentralizado que cresce de forma acelerada. E isso, claro, também se reflete em seu preço. E depois desse desempenho sólido do Ethereum, vale a pena olhar também para as altcoins. Setembro foi um verdadeiro campo de batalha nesse mercado. Enquanto algumas brilharam, outras sofreram bastante pressão. A Solana manteve sua trajetória de alta, muito impulsionada pelo crescimento no ecossistema de NFTs e aplicações DeFi. Já a Chainlink se destacou pelas novas parcerias estratégicas e pela maior adoção dos seus oráculos, que hoje são peça-chave em vários projetos. O Polygon também surfou bem, ganhando espaço com soluções de Layer 2 voltadas para empresas. Por outro lado, projetos como Avalanche e Tom sentiram mais a pressão vendedora e não tiveram o mesmo fôlego. E aqui fica uma lição importante. O mercado está cada vez mais seletivo. Não basta ser apenas mais uma altcoin.
Hoje, para se destacar, é preciso utilidade real, adoção crescente e um roadmap bem definido. Quem não entrega isso acaba ficando para trás. E para fechar a leitura de setembro, os dados on-chain trazem uma história muito interessante. Foram mais de 160 bilhões de dólares em liquidações só no mês, a maior parte concentrada nas 2 primeiras semanas. A curiosidade é que cerca de 3/4 dessas liquidações foram de posições compradas, ou seja, muita gente estava otimista demais, usando alavancagem, e acabou sendo forçada a sair do mercado. À primeira vista, esse número assusta, mas na prática ele representa uma espécie de faxina saudável, tirando o excesso de alavancagem do sistema. E sabe o que é mais curioso? Enquanto os pequenos investidores estavam sendo liquidados, as baleias aproveitaram para acumular. A movimentação de carteiras mostrou grandes transferências para cold storage, que é aquele armazenamento seguro de longo prazo. Isso, historicamente, sempre foi sinal de acumulação. E além do cenário macro, né, do Bitcoin e das altcoins, outro ponto que marcou setembro foi o avanço regulatório ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, os ETFs de Bitcoin e Ethereum continuam atraindo muito interesse. Foram mais de 8 bilhões de dólares em entradas líquidas só no mês, mostrando que a demanda institucional por cripto é real e consistente. A própria SEC tem mantido uma postura mais construtiva, o que dá mais confiança para o mercado. Na Europa, o framework conhecido como MiCA avançou e trouxe justamente aquilo que o setor mais precisava: clareza regulatória. Esse tipo de regra deixa o jogo mais transparente tanto para investidores quanto para empresas. E aqui no Brasil, também estamos vendo movimentos interessantes da CVM, que busca criar um ambiente mais seguro e atrativo para os investimentos institucionais em cripto. No fim das contas, o que a gente percebe é uma convergência regulatória global. O mercado está saindo daquela fase meio velho oeste, em que tudo era incerto, e caminhando para uma era de mais maturidade e aceitação. E isso, claro, abre espaço para uma adoção cada vez mais ampla. Depois desse setembro intenso, cheio de altos e baixos, a grande pergunta é: o que esperar de outubro? Olhando para frente, vejo algumas tendências bem claras se formando. Primeiro, o setor de infraestrutura blockchain e soluções de Layer 2 deve continuar em alta. A busca por mais escalabilidade e transações baratas está cada vez maior, e os projetos que realmente entregarem eficiência têm tudo para se destacar. No DeFi, a história também é positiva. Depois de muita limpeza no mercado, começa a aparecer um interesse renovado em protocolos que oferecem yields mais sustentáveis e produtos inovadores. Além disso, as stablecoins seguem como uma peça central, ajudando a trazer liquidez e estabilidade para o ecossistema. Outra narrativa que está ganhando tração é a interseção de inteligência artificial com blockchain. Projetos que exploram processamento descentralizado e até governança algorítmica estão chamando atenção e podem abrir um novo ciclo de inovação. E não dá para esquecer do papel dos oráculos, que fornecem dados confiáveis para os contratos inteligentes. A demanda por esse tipo de solução só cresce, principalmente com a conectividade entre diferentes blockchains se tornando cada vez mais importante. Além disso, a tokenização de ativos do mundo real, como imóveis e commodities, está entrando no radar de investidores institucionais e pode ser uma das grandes histórias de médio prazo. Ou seja, outubro promete ser um mês de convergência de tendências. E quem acompanhar de perto essas narrativas pode identificar oportunidades muito interessantes. E já que falamos das grandes tendências, vamos destacar também alguns ativos que merecem atenção em outubro, começando pelo Bitcoin. Ele mostrou força em setembro e agora tem um suporte sólido ali na casa dos 110 mil dólares. Se o cenário macro ajudar e os ETFs continuarem recebendo fluxos, não dá para descartar uma nova pernada de alta em direção aos 120 ou até 125 mil dólares. O Ethereum também segue firme, se mantendo acima dos 4 mil dólares. Se os fluxos no DeFi continuarem crescendo e as próximas atualizações da rede se confirmarem, a gente pode ver um rompimento importante nesse patamar. E entre as altcoins, algumas histórias chamam a atenção. Solana, que continua ganhando força com o crescimento do seu ecossistema.
Chainlink, cada vez mais demandada por causa da necessidade de oráculos confiáveis. Polygon, que segue avançando com a adoção corporativa das suas soluções de Layer 2. E até a Avalanche, que apesar das dificuldades em setembro, pode ensaiar uma recuperação técnica. Ou seja, outubro promete ser um mês movimentado não só para os grandes nomes, mas também para projetos que estão mostrando utilidade real e espaço para crescer. Chegamos ao fim da nossa análise de setembro e do que podemos esperar para outubro. O que fica claro é como o mercado cripto vem mostrando cada vez mais maturidade. Mesmo em meio à volatilidade, os fundamentos seguem sólidos e as oportunidades continuam aparecendo para quem sabe navegar esse ambiente. De um lado, temos várias oportunidades: expansão da infraestrutura blockchain, clareza regulatória cada vez maior, entrada de capital institucional e muita inovação no DeFi e nas soluções de Layer 2. Por outro, os riscos continuam. A volatilidade macro, possíveis decisões mais duras do Fed, liquidações em excesso de alavancagem e até mudanças regulatórias inesperadas. O mais importante é lembrar: educação é sua melhor estratégia. Continue estudando, acompanhando as tendências e, claro, nunca invista mais do que pode perder. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual criptomoeda você está mais de olho em outubro? Isso ajuda demais o nosso trabalho e leva essa conversa para mais gente. E tem mais. A nossa newsletter exclusiva já está disponível no site tocontandotudo.com.br. Corre lá para receber esse conteúdo direto na sua caixa de entrada. Esse vídeo é apenas para fins educativos e não é recomendação de investimento. Nos vemos no próximo Café com Cripto.